Então, vamos falar agora da energia nuclear, né? Então, todo o desenvolvimento da energia nuclear se deu a partir da teoria da relatividade de Einstein, né? A fórmula, essa aqui é a fórmula mais conhecida do mundo, né? É a equivalência aí de massa e energia. Ela fala que energia é igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Né? A energia no sistema internacional vai estar em joule, massa em quilograma, e essa velocidade da luz aí, né, a gente arredonda aí, costuma arredondar para 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Então, por que eu estou comentando esses valores, né? Como você multiplica a massa por 3 vezes 10 oitava elevado ao quadrado, né, que daria 9 vezes 10 a 16, então uma quantidade de massa pequena pode, pode ter um equivalente de energia muito grande. Né? Então, essa é uma consequência muito importante aí da relatividade, que uma massa pequena, né, como você multiplica por esse c ao quadrado, né, que é 3 vezes 10 oitavo ao quadrado, que daria 9 vezes 10 a 16, né? Você pega a massa de 1 kg, multiplica por 9 vezes 10 a 16, né? Dá 9 vezes 10 a 16 joule, é muita energia, né? Então a matéria, né, é como se fosse energia concentrada. Então a pequena quantidade aí de matéria você consegue produzir uma quantidade fabulosa de energia. Então isso daí foi definido aí a partir da relatividade de Einstein. Basicamente existem três processos de obtenção de energia a partir da matéria, né? A partir de processos nucleares, né? Um seria aí a fissão nuclear, né, que vocês estão vendo. A fissão nuclear é a quebra, né, do átomo. Você pega um átomo grande, geralmente em usina é usado urânio ou plutônio, você bombardeia ele com um nêutron e aí ele vai quebrar em pedaços menores, né? E parte da massa vai se transformar em energia, mas é uma parcela bem pequena. Uma parcela bem pequena do núcleo desse átomo aí se transforma em energia útil, né? Na prática, em aquecimento, né? Em calor. E o que acontece? Quando você quebra o átomo de urânio, né, em pedaços, você também libera mais nêutrons, né? E se você tiver mais átomos de urânio, que seriam esses verdes aí da figura, né? Esses átomos verdes aí seriam o núcleo de átomo de urânio. Né? Então você quebra ele, ele vai se dividir em pedaços e vai liberar mais nêutrons. Esses nêutrons vão poder quebrar outros átomos de urânio, que vão liberar mais nêutrons e vão quebrar outros átomos. Então o nome disso daí é chamado de reação em cadeia, né? Que é utilizada na própria usina nuclear e é usado também em bombas, né? A gente vai falar um pouco aí sobre bombas, também mais adiante. Numa usina nuclear, você para essa freia, né, essa reação em cadeia, mergulhando barras de carbono. Então você mergulha o carbono aí, né? Você retira alguns nêutrons aí da jogada e consegue frear aí essa reação em cadeia. Já numa bomba, não. Numa bomba você quer que a reação prossiga e que exploda tudo mesmo e libere uma quantidade de energia bem rápido, né? Que ela tenha uma boa potência e liberando uma quantidade grande de energia de forma bem rápida. Então isso daí seria a fissão nuclear, que é a quebra. Outro processo que existe é a fusão nuclear. Né? Então, a fusão já é o contrário. Você vai pegar átomos pequenos e vai juntar o núcleo, né, deles para formar
um núcleo de um átomo maior, né? Então isso daí é a fusão nuclear. A fusão nuclear, ela libera muito mais energia do que a fissão nuclear, né? Então a fusão ela é um processo muito mais energético, porque quando essa reação nuclear acontece, a parcela de massa que se transforma em energia ela é muito maior do que na fissão. Então é um processo bem mais energético, é muito pouco utilizado aí em usinas, né? E é mais utilizado em bombas, né? É a reação que acontece no Sol, né? Então no nosso Sol aí, o Sol ele é uma estrela aí que a maior parte dele é hidrogênio mesmo, né? E esses átomos de hidrogênio lá no Sol eles se fundem, né? Se transformando em deutério, trítio e hélio também, né? Então é a reação que acontece no Sol e você vê, né, o tanto de energia que o Sol manda para a Terra, porque foi o que eu falei é, também no início do curso, né? Boa parte da energia, né, do que a gente tem na Terra, ela vem do Sol, né? A biomassa vem do Sol, a energia, né? As plantas usam aí a fotossíntese, né? Para poder se formar a biomassa, o próprio petróleo, o gás, o sedimento ali, né, o material orgânico que vai dar origem ao petróleo, ele se desenvolveu a partir do sol também. Os animais eles comem as plantas e também a energia também vem daí. O vento, as ondas, as chuvas, né? Tudo isso daí é influenciado aí pelo Sol, né? Então, energia hidráulica, energia eólica, energia das ondas, ela acaba sendo proveniente do Sol. Então, é uma energia muito grande, né? Ela demora aí 8 minutos e meio, mais ou menos, para chegar aqui na Terra, né? Essa energia aí que vem do Sol, dessa fusão nuclear que acontece lá. Acontece a fusão, é liberada aí as ondas eletromagnéticas, né? Que chegam aqui na Terra aí, percorrendo aí 150 milhões de quilômetros, quase 8 minutos e meio depois. Então a reação é essa daí, da fusão, a principal, né? Para você formar o hélio, né? Você pega o hidrogênio, os hidrogênios aí mais pesados, eles se fundem, né, e formam hélio, né? Que é o que o Sol está fazendo atualmente, né? O Sol é uma fábrica de hélio. Conforme também já falei aí em outros cursos, né, quem teve oportunidade, cada estrela aí no universo fabrica átomos diferentes, né? Então os átomos aí que a gente vê na tabela periódica, tirando os artificiais, né, que o humano também produz, lá que são os últimos átomos, a maioria desses átomos aí da tabela periódica, eles foram fabricados nas estrelas. E ou nas explosões delas também, né? Quando ela explode, aí fabrica átomos mais pesados. Então é muita energia envolvida, né? Só isso que eu queria falar. E é utilizado em bomba, né? Hoje em dia você assistindo televisão, tal país tem a bomba atômica. Ah, a Coreia do Norte fez um teste com bomba de hidrogênio, bomba H. Essa bomba H, a bomba de hidrogênio, ela pode ser 10, 20, 30, 40 mil vezes mais poderosa aí que uma bomba atômica comum, né? Então a bomba H, ela pode chegar a ser 40, 50 mil vezes mais poderosa que uma bomba atômica comum. Então é muita energia envolvida na fusão nuclear, certo? Então tem a fissão, que é a quebra, e tem a fusão, que é o contrário, que é a junção. Na fusão, a parcela de massa que transforma em energia ela é maior. Então aí a gente tem as usinas nucleares, né, que geralmente é utilizada a fissão mesmo. Essas torres aí, essa fumaça aí, né, isso aí na verdade isso aí é vapor d'água, né? A gente vai mostrar ali o esquema, né, que a ideia é promover a reação nuclear
produzir calor e o calor ferve água. O vapor d'água move a turbina. Então, a usina nuclear, ela tem um sistema, né, a gente pode colocar aqui análogo a uma hidrelétrica, por exemplo. Na hidrelétrica, quem move a turbina é a água. Aqui é o vapor d'água que move a turbina, né? Então, análogo também a uma termoelétrica, né? Por isso que também é chamada de termonuclear, né? Usina termonuclear, porque ela usa a reação nuclear, produz energia térmica, calor, o calor faz a água ferver, o vapor d'água move a turbina. Então, basicamente é isso aí. Combustível, né? Um dos combustíveis mais usados aí é o urânio 235, é o chamado urânio enriquecido. Então, isso daqui é uma outra coisa importante a saber. A maior parte do urânio na natureza é o urânio 238, né? Urânio com número de massa 238. Então, esse urânio 238 ele não é bom para fissão nuclear. Ele não é combustível nuclear, né? Você não consegue fazer a reação em cadeia, né? E tudo mais com ele. O urânio bom para combustível nuclear é esse urânio 235. Só que na natureza ele vem misturado com 238. Aí que entra o processo de enriquecimento do urânio, né? Que com certeza vocês já ouviram falar em jornais, né? Professores também. Então, o enriquecimento do urânio é você separar o 235 do 238, né? Como se fosse separar o joio do trigo, né? Você vai jogar fora o urânio 238 e ficar com 235. Quanto maior a porcentagem, né, o grau de pureza de 235, melhor é o combustível. Fala-se que se você conseguir enriquecer até certo ponto, você tem energia, né? Você tem combustível nuclear para usinas. Se você enriquecer mais, você pode ter a bomba atômica, né? Então, quem acompanha aí um pouco de geopolítica, né? É, com esse problema aí a gente tem hoje o Irã, né? O Irã ele tem aquele programa nuclear dele, né? Ele fala que ele quer enriquecer só a nível de ter combustível, só que os outros países acusam que o Irã quer ter uma bomba, né? Já que Israel tem um monte de bomba ali do lado, né? De bomba atômica, bombas ali, inclusive algumas emprestadas ali dos Estados Unidos e tudo mais. O Irã também quer ter o armamento nuclear dele, né? Porque o país que tem o armamento nuclear, ele infelizmente, geopoliticamente, ele é mais respeitado, né? Ele é mais respeitado. A gente pode ver a Coreia do Norte, por exemplo, né? Ela começou a fazer os testes lá, né? Ver se o presidente americano conversa com o líder da Coreia do Norte da mesma forma que conversa, por exemplo, com Maduro na Venezuela. Ele conversa de forma totalmente diferente, né? Por quê? Porque ele tem armamento nuclear, ele pode causar um estrago no planeta ou até nos próprios Estados Unidos. Então, o país que consegue enriquecer o urânio e que tem a tecnologia nuclear, ele geopoliticamente ele acaba sendo mais respeitado mesmo, né? Infelizmente. Então, esse daqui é o esquema aqui de uma usina nuclear, né? Um esquema básico. Então, aqui você tem o vaso, né, de contenção. A reação nuclear ocorre aqui no reator. Ó. Aqui vocês têm as barras de controle e de combustível. Você tem o combustível nuclear colocado aqui para fazer a reação nuclear. E essa barra de controle é aquilo que eu falei, são aquelas barras de carbono que elas são colocadas para frear a reação nuclear, né? Para não deixar ter uma explosão, né? Ter um problema maior, né? Então essas barras de controle geralmente são de carbonos e quando a reação ela começa
a ficar uma frequência ali de choques muito alta, você mergulha ali para retirar nêutrons, né, do circuito ali. E o calor que é gerado ali, Carlos, opa, pode falar. a diferença desse carbono para o grafite, porque tem também reatores também que Não, a apontam. grafite é carbono, né? Isso aí é o arranjo molecular, né? É o carbono, ele é grafite, né? Diamante, né? Então é só o arranjo molecular aí que muda, né? Não tem barra de grafite seria praticamente a mesma coisa, né? Eu não consigo te dizer ao certo se tem diferença você usar grafite ou usar outra variedade do carbono, né? Outro tipo de variação aí do carbono, né? Chamam o que é chamado de barra de carbono, que é mais comum. Mas o grafite, de repente, ele deve poder ser usado sim. É, Que é né? Porque se carbono. caso uma reação em cadeia dessa daí, no caso o grafite iria pegar e ajudar, né? No caso até para uma explosão, né? Dentro de um reator, Então, mas é como isso aí aconteceu em mesmo. Chernobyl. São barras de carbono aí que retiram esses nêutrons. Então, mas então, aqui que ocorre a reação nuclear, né? Aí o calor ele é enviado ali para para a água, né? Ali a água ela vai ferver, né? E ela fervendo, o vapor d'água ele vem aqui e move a turbina, né? Então, e você vê esse vapor d'água, né? Saindo, né? Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Aqui, ó, você vê esse vapor d'água saindo ali, ó, né? Ele acaba saindo ali o vapor d'água. Então, o vapor d'água vem, move a turbina, né? E a turbina move o gerador. Aí entra aquela lei de Faraday, né? Que eu falei lá no início do curso, né? Que é usando o magnetismo, né? Se eu variar o fluxo magnético, eu produzo eletricidade. E é aqui que entra o gerador gerando eletricidade. Paralelo a isso, eu ainda tenho um sistema de arrefecimento, né? Eu preciso resfriar o sistema. Então, a usina nuclear, ela sempre vai ficar ao lado de um rio, de um lago ou do mar, certo? Eu nunca vi uma usina nuclear que foi construída longe de um rio, de um lago ou do mar. Então, é usado sempre a usina nuclear, ela vai ser construída, levantada aí do lado de uma das três coisas, né? Ou do lado de um rio, ou do lado de um lago, ou do lado do mar, do próprio mar, porque essa água aí ela vai ser utilizada para fazer o resfriamento do sistema, né? Então você tem em paralelo a isso aí um sistema aí de resfriamento. Aqui são as barras de controle, né, que a gente comentou, né, que controla a reação, né, arranca nêutrons ali da reação em cadeia. Agora vamos lá, né, qual a vantagem e qual a desvantagem, né, que existe aí da energia nuclear? Ela não libera gases poluentes, você vê aí que o que ela libera ali é só vapor d'água, né? Então você não tem gases poluentes, você tem só vapor d'água ali sendo liberado, né? Não tem liberação de gás carbônico, monóxido de carbono, não tem liberação desses tipos de gases aí. A área é pequena, né? É diferente aí de uma hidrelétrica, que você tem que alagar aí uma cidade inteira aí. Você, em geral, você usa uma área pequena para construir a usina, né? Disponibilidade do combustível, né? Então, o combustível nuclear, ele não é difícil de se obter, né? Ele não é caro também assim no mercado, né? Hoje em dia, considerar a oferta, né? Não é todo mundo que consegue comprar, né? Você tem que comprovar, né? Para que é usado e tal. Senão, daqui a pouco tem gente aí fazendo bomba aí. Mas o combustível você tem boa disponibilidade de compra. A quantidade de resíduo é pequena, né? Que você trabalha ali com átomos, né?
Então, o lixo nuclear, e ele não é uma quantidade grande ali de lixo nuclear que é gerada, não. É preocupante o lixo nuclear, claro, né? Tem que ser bem armazenado, mas não é grande quantidade. Não depende de fator climático, de vento, como a eólica, né? Ou chuva, que é o caso da hidrelétrica. Então você sabe que vai ter o tempo todo, né? Você pode colocar ela aí funcionando o tempo todo. Agora, desvantagem, né? Qual é o problema dela? O lixo nuclear, né? A gente já falou ali que ele não é tanta quantidade, porém ele tem que ser armazenado em local seguro e isolado, né? O lixo nuclear aí é uma coisa bem problemática. Risco de acidentes nucleares, eu vou mostrar ali, né? Mas todo mundo já com certeza já conhece Chernobyl, né? O caso aí de Chernobyl em 1986, né? Considerado aí o maior acidente nuclear que a gente já teve aqui na Terra. Então o risco ele existe, né? O risco de acidentes nucleares ele é real, né? Ele é pequeno, ele é mínimo, né? Falam que o risco é mínimo e tal, mas o risco existe sim. Ela é cara, né? Quando comparada a outras formas de energia, né? Então você construir uma usina nuclear é caro, a manutenção dela também, a mão de obra é altamente especializada em geral, né? O pessoal aí que toma conta é muito especializado, né? Problemas ambientais. O maior problema ambiental que existe não seria nem o lixo nuclear, seria o aquecimento eu mostrei lá, né, que a usina ela é sempre construída do lado de um lago, de um rio ou do mar. Então você está usando aquilo ali para fazer o resfriamento e você vai acabar aquecendo aquela água, né? Então vai ficar aquela lagoa ali, vai ficar com a água quente, né? O calor ele tem que ir para algum lugar, né? E a temperatura da água ali vai acabar aumentando. E isso daí pode causar problemas aí no ecossistema ali da lagoa, do rio, né? Do mar que a usina tiver do lado. Conforme eu falei, né? O acidente de Chernobyl, na Ucrânia, né? É o mais famoso. Hoje em dia a gente vê muito documentário, né? Se eu não me engano, tinha até uma série documentário aí eu não sei se era na Netflix, né? Eu não cheguei a assistir, né? Mas hoje em dia voltou à tona, né? Tá sendo bastante divulgado aí o que aconteceu lá, né? Então, o que houve aí foi uma explosão ali de um reator, né? O reator simplesmente explodiu. Foi em 1986, então a maioria de vocês aí eu creio que não era nem nascida, né, nessa época. Mas o que acontece? Na explosão direta, matou ali, foi colocado aqui, a gente coloca ali 31 mortos, né? Mais alguns mortos depois, indiretamente. E estima-se aí que teve milhares de mortos aí também, devido à contaminação pela Europa. Porque com essa explosão, a área mais afetada foi realmente a cidade, né? A cidade, né, onde a usina se localiza. Porém, a pluma de radioativa, o vento levou ela para a Europa toda. Né? E isso daí pode acabar, né, estima-se, é uma estimativa, né, que causou milhares de mortes aí por câncer, né, por outros tipos de coisa, né, outros tipos de problemas também. Hoje em dia a área já está mais livre, né? Já estão fazendo até turismo, né? Turismo nuclear que eles chamam, né? Você vê, por isso também que voltou à tona, né? Falar de Chernobyl hoje em dia, porque recentemente, né? Não tem muitos anos aí começou a liberar o turismo, né? O pessoal visitar o local, né? Mas o maior problema, né? A gente não vai focar muito nisso, né? É a mutação, né? A,
a, a radioatividade, né, ela emite aí radiação gama, né, e essa radiação gama ela é capaz de alterar o metabolismo, de alterar os processos celulares e pode causar mutações. E maioria das vezes, né, quase todas as vezes a gente pode colocar, a mutação ela vai para o mal. É só no filme do X-Men, né, que o mutante ali ele vai ter uma qualidade, né, que vai ocorrer uma mutação e o cara vai se dar bem, né? Ah, ele vai voar, ele vai soltar raio pelo olho, né? Ele vai atravessar a parede. É só no filme do X-Men que o mutante ele vai se dar bem desse jeito, porque na maioria das vezes o mutante ele se dá é muito mal, né? A mutação ela é aleatória, só que é muito raro uma mutação ela ser benéfica, né? Demora milhões de anos, né, para acontecer uma mutação benéfica, né? Demora muito tempo. O processo ele tem que se repetir muito aí para acontecer de ter uma mutação interessante, né? Por exemplo, uma borboleta, ela tem uma mutação natural e ela fica da cor de uma árvore, por exemplo. Então aí ela vai se dar bem porque ela vai ficar camuflada, né? Então demora-se muito aí para você ter uma mutação boa. Eu vou mostrar aqui algumas fotos aqui de mutação de que aconteceu, né? Que a imagem ela é meio feia, né? Mas eu vou mostrar bem rápido, né? Aqui é a explosão, né? Lá do reator, né? Como que ficou a área, né? Aqui é a pluma, né? Então aqui você tem essa pluma, essa área verde, foi a área afetada pela pluma de radiação. É claro, a pior região é em próprio Chernobyl, né? Próxima à usina, quanto mais próxima, pior. Porém, a radioatividade ela se espalha sim, e ela causa dano, né? E ela causa problemas aí de câncer, de problemas de mutações e tudo mais, e acabou causando aí em toda a Europa. Aqui, por exemplo, aqui são as mutações, né? Não vou focar muito não, mas em geral é isso daí. É muito feio, né? Na internet você acha bastante, né, mutações aí de Chernobyl, né? É bem feio mesmo. Dificilmente uma mutação ela vai ajudar a pessoa. Ela vai, né, como ela é aleatória, a maioria das vezes ela vai atrapalhar a pessoa. Aqui, hoje em dia, a região, né, já existe o turismo lá na cidade, os níveis de radiação, eles abaixaram o suficiente para você poder ir lá, né? Porém, né, vale lembrar que, que a radioatividade ela é estatística, né? A física quântica, a radioatividade, ela é estatística. É como se fosse um jogo de futebol. Tem um time lá, ele dá 30 chutes no gol, não entra nenhuma. Isso aí seria um nível de radiação alto, por exemplo, né? Aí vai outro time, passa o jogo inteiro, chuta uma bola no gol e a bola entra. Isso aí seria um nível de radiação baixo. Então, mesmo com nível de radiação baixo, como é estatístico, sempre existe perigo. Sempre existe perigo. E o problema é que você não descobre na hora. A maioria das vezes não, né? Se você tiver com dosímetro, com equipamentos e tal, você pode ver ali se você teve uma dose, né, maior. Mas mesmo assim, a radioatividade ela é estatística. Então, mesmo um nível baixo, ela, como por ela ser estatística, existe probabilidade de você ter algum problema. Então, eu mesmo é um local que eu não vou, né? Se alguém me der uma passagem aí de turismo para visitar o lugar, eu não vou, né? É perigoso. Eu considero perigoso porque eu sei aí que a radioatividade, a interação dela com a matéria é estatística. Pode ter milhares de interações e não fazer nada, e pode ter uma interação e causar problema, né? A gente não tem controle sobre isso, não. O local dentro, né? Então, hoje em dia virou uma cidade turística, né? Ficou abandonada a cidade durante décadas aí, né? Desde E 86. Piatti, Oi?
Pripyat. Lembrei o nome dessa cidade, Aham. Pripyat. Isso. Então, virou uma cidade abandonada, é, mas hoje é um local turístico. Hoje em dia os turistas visitam, né? Estão conseguindo fazer dinheiro com isso aí. Agora, essa daqui é a maior nuclear, considerada a maior nuclear do mundo, né? Fica no Japão, quase 8.000 megawatts, né? É uma quantidade considerável, né? Fazendo aí uma analogia, Itaipu, que é a maior hidrelétrica do Brasil, tem 14.000 megawatts. 14.000. Essa aqui tem 8.000. Tucuruí tem 8.300 megawatts, né? As usinas térmicas aqui de Macaé, elas juntas aí dá 1.500, 1.600 megawatts, né? Então, só para vocês terem uma ideia. Então, é uma quantidade interessante aí de energia. O que acontece? A longuíssimo prazo, a energia nuclear, a gente não vai, você não pode falar que vai ser descartada a energia nuclear. A energia nuclear é esse o problema, né? Você tem que fazer, em geral, você tem que tentar fazer ela longe de centros urbanos, né? Porque a área dela próxima a ela é pior ainda, né? A contaminação é muito maior, mas mesmo assim ela contamina é, uma área muito grande. Se der um problema em Angra dos Reis, na nossa usina de Angra, com certeza a pluma, ela depende do vento também, né? Mas se o vento estiver soprando para cá, a pluma ela vai chegar e vai chegar forte aqui também. Aqui em Macaé, em Rio das Ostras, na nossa área aqui. Então a pluma radioativa ela viaja bastante tempo e causa problemas, né? Só que existe meios, né, de você ter segurança, né? A gente viu, né, por exemplo, o Japão, né, ele teve aquele terremoto, né, aqueles problemas lá de maremoto, né? Aí teve problema na usina deles, né? O Japão é um lugar realmente complicado de você fazer uma nuclear, porque ali você tem muita catástrofe natural. O Brasil, por exemplo, já é um local mais estável quanto a isso, né? Aqui dificilmente você vai ter um furacão muito forte, uma erupção vulcânica, um terremoto, né? A gente fica bem no meio de uma placa tectônica então a gente tem essa vantagem, né? Mas para longuíssimo prazo é uma coisa que não, como a demanda de energia ela é muito grande, não é algo assim que possa ser descartado a longuíssimo prazo, não. Até porque existe um terceiro processo de obtenção de energia, né? Que é chamado de aniquilação por antimatéria. Então, esse processo de antimatéria é um processo que transforma praticamente 100% da matéria em energia. Então, é uma energia muito grande, né? Então, para séculos adiante, milênios adiante, esses reatores a antimatéria, né? Esse tipo de coisa não é ficção, não. Isso aí vai existir sim. Hoje em dia a gente vê em filmes, né? Sobre a antimatéria e tudo mais, né? É uma forma aí quando você junta matéria com antimatéria, eles se destroem e se transformam em energia pura. Então é uma quantidade fabulosa de energia. Eu acredito aí que civilizações futuras com certeza vão aproveitar esse tipo de energia nuclear, né? Mas por enquanto, né, tem que ser feito o estudo aí para ver se realmente vale a pena. Aqui no Brasil a gente tem a usina de Angra, né? A usina de Angra, ela gera aí 2.000 megawatts, né? Pouco mais de 2.000 megawatts. Lembrando, as nossas térmicas aqui de Macaé, elas geram 1.500, 1.600 megawatts, né? Então elas geram aí um pouco mais, né? Angra 3, né? Então existe a previsão aí de Angra 3, né? Ela acrescentaria mais 1.400 megawatts
e está com a previsão atual. Ela já era para estar pronta, né? Aquele mesmo processo. Usina grande no Brasil é, é sempre a mesma coisa. Ela tem uma previsão de ficar pronta num ano, fica pronta muitos anos depois. Ela é orçada num valor e ela é entregue por um valor muito mais alto. Então, só para a gente dar uma olhada aqui, ela foi orçada em 8,5 bilhões. Só que o custo nela agora está estimado em 23,5 bilhões, né? Para 1.400, muito caro, assim, né? Analisando a energia, né? É muito caro, né? A gente pega a própria Belo Monte, ela custou 40 bilhões, né? Custou o dobro disso, só que ela está gerando o triplo dessa energia. E ó que ela teve aquele problema, ela poderia gerar 11 mil megawatts, 13 mil megawatts, ela poderia gerar muito mais, né? Devido a problemas ambientais aí, travaram ela gerando 4.500. Essa usina que está sendo construída em Macaé, a Marlim Azul, ela tem uma estimativa aí de 3 bilhões e meio, 4 bilhões no máximo, né? Para gerar quase 600 megawatts. Tá vendo? Então, será que não valeria a pena ter construído que fosse uma térmica, né? Um gasto de fora os escândalos de corrupção, né? Que não vale nem a pena comentar que tem tido aí nessas usinas todas aí e está tendo inclusive agora mesmo, né? O Almirante aí chegou a parte nuclear no Brasil, quem toma conta muito é a própria Marinha, né? A Marinha ela tem um submarino nuclear, né? Então é um submarino que ele tem autonomia para ficar debaixo d'água durante muitos dias, né? Então o próprio almirante lá que estava envolvido nisso daí também acabou sendo indiciado aí, né? Eu não sei como é que tá agora. Mas a previsão é essa, para ela ficar pronta em 2026, custando bem caro. É, vou agilizar aqui, mas vale a pena falar um pouco das bombas, né? A gente ainda vai falar de célula de hidrogênio, mas também não é muita coisa. Então, a energia nuclear ela não serve só para eletricidade, né? Infelizmente, ela serve para fazer armas também. Então, na Segunda Guerra Mundial, né, ela estava rolando, né? Os kamikazes, né? Existia a Alemanha, ela já tinha até se rendido, né? Itália também, né? Os países ali do eixo, né? Só que o Japão não se rendeu, né? Ainda tinha batalha ali no Pacífico, né? Teve aqueles episódios famosos lá de Pearl Harbor, né? Que os kamikazes eles jogavam o avião na frota de navios americanos, né? Então ainda estava morrendo muito americano. Já no contexto da Segunda Guerra, existiu uma corrida armamentista. Estavam disputando quem ia conseguir a bomba atômica primeiro. A teoria de Einstein ela foi lançada em 1910. Né? Então aqui a Segunda Guerra aí a gente está falando em 1944, 45, 40 e tanto. Então já havia a base da bomba atômica ela já existia. Então estavam desenvolvendo já. Né? O projeto americano era o projeto Manhattan, era um projeto para a fabricação de 3 bombas atômicas, né? E a primeira bomba atômica foi uma bomba atômica de teste, né? A Trinity, que é o nome. Ela foi detonada em 1945, 19 quiloton. Isso daí equivale a 19 mil toneladas de dinamite, né? Essa energia liberada. E aqui é o deserto onde ela foi jogada, né? A areia ficou envidraçada, né? Porque o calor na areia, né, faz ela ficar envidraçada. Como o Japão não se rendia, né? A guerra já estava no fim. Já estavam ensaiando aquela Guerra Fria, né? Para ver quem que ia mandar no planeta, né? No caos que ficou o planeta depois da Segunda Guerra Mundial.
Aí já estava aquela disputa lá de União Soviética, Estados Unidos. O que que os Estados Unidos fez? Quis mostrar força. Ele jogou a bomba, a primeira bomba atômica, né? Jogada aí, causando mortes, né? A Little Boy é uma bomba mais fraca que a Trinity, né? A Trinity era 19 kiloton, ela é de 13 kiloton. Jogou em Hiroshima, né? Jogou 6 de agosto aí em Hiroshima. Já vai até fazer o aniversário aí em breve aí. 70 mil mortos. O avião é o Enola Gay, né? Que é o bombardeiro, é o nome da mãe do piloto, né? Da senhora e mãe do piloto. Como o Japão não se rendeu, 3 dias depois eles jogaram outra bomba atômica em Nagasaki, né? Outra cidade. É uma bomba atômica mais forte ainda, né? 27 mil toneladas de dinamite, o equivalente, deixando 40 mil mortos. Ela acabou matando menos, né? Não sei se a região era menos habitada ou se o pessoal já estava precavido, né? Que estava tendo, né? Se escondeu, né? O avião era o Boxcar, né? Aqui, ó, saindo de Salt Lake City e indo para Nagasaki. Então aí o cogumelo de uma bomba atômica, né? Vale a pena falar, né? Numa explosão nuclear existem duas frentes de destruição. É a frente de onda eletromagnética e a frente de onda de pressão, né? A frente de onda eletromagnética ela vem primeiro, porque ela viaja na velocidade da luz, é muito rápido, né? Em 1 segundo você dá 8 voltas na Terra na velocidade da luz. Então, quando uma bomba atômica explode, essa onda eletromagnética ela já chega rápido, quase instantâneo no local, né? E ela vai queimando tudo, né? Só que ela vai perdendo, né? Ela perde a potência, a intensidade, né? Com o quadrado da distância. Então, se você estiver muito longe, você pode não morrer queimado, não. Só morre queimado quem está perto da bomba, né? Porém, pode ficar cego. Ela queima a retina com uma facilidade muito grande, né? Então, se um dia alguém falar lá o clarão de uma bomba atômica, evita olhar, porque você pode não morrer, mas só o fato de você olhar o clarão dela, você pode ficar cego, porque ela queima a retina muito fácil. Depois dessa onda eletromagnética, né, dessa frente de onda eletromagnética que vem queimando tudo, vem as ondas de choque, que é as ondas de pressão. Elas viajam na velocidade do som, que é 340 metros por segundo, né? A cada 3 segundos viaja 1 quilômetro, mais ou menos. Então elas vão destruindo tudo. Elas são ondas mecânicas mesmo, né? É uma onda de destruição, né? A outra onda é uma onda eletromagnética que queima, mas ela não vai derrubar um muro, ela não derruba uma casa, por exemplo. O que vai derrubar um prédio, derrubar uma casa é a onda de choque que viaja na velocidade do som e chega depois, chega segundos depois, né? Aqui o cogumelo aí de uma bomba, né? Aqui a bomba de Hiroshima. Deixa eu passar mais rápido, né? Aqui a explosão da bomba, né? Aqui como era antes e aqui depois, ó. Varreu, né? A onda de choque acabou varrendo tudo. A onda eletromagnética, ela não causa essa devastação, mas ela queima, ela sai queimando tudo. E a onda de choque que vem depois, na velocidade do som que é mais lenta, aí sim ela vai varrendo tudo em volta. Então aí como ficou a cidade depois, né? Eu só queria dizer como curiosidade que teve um cara que conseguiu ficar vivo nas duas bombas atômicas, de Hiroshima e de Nagasaki. Meu Deus, esse cara. Eu não Ele sei se. tava, ele tava a trabalho em Hiroshima quando teve a primeira bomba. Aí depois de um tempo que ele ficou hospitalizado, ele foi mandado para a cidade natal dele para poder ficar com a família, que era Nagasaki. E depois foi bombardeado também. Ele ficou vivo nas Cara, duas, eu não pra contar a sei se o história. cara ele é azarado ou ele é sortudo nessa história toda aí. Eu não sei como classificar esse cara aí. Vai ver, ele é o Wolverine, né? Tem um filme lá do Wolverine lá que ele cai dentro de um poço lá para se proteger de uma explosão nuclear, né? Então, mas essa bomba atômica, né? Foi o que eu falei, ela é tecnologia de fissão nuclear. As bombas mais fortes não são essas bombas atômicas, igual de Hiroshima, né? De urânio, de plutônio.
Elas são bombas de fusão, são bombas H, bomba de hidrogênio. Ela é muito. Esse aqui é o artefato mais destruidor que foi jogado na Terra. É uma bomba de teste da União Soviética, né? 57 milhões de toneladas de dinamite, né? Ela tem aí de poder aí de destruição. Lembra, a bomba de Hiroshima ela tinha 13 quiloton. Quilo é 1000. Mega é milhão. Então essa bomba aqui é mais, sei lá, umas 40 mil vezes mais forte que a bomba de Hiroshima, né? É uma bomba de teste da União Soviética, né? Ela foi detonada. Aqui a região, né? Tipo um deserto gelado, né? Aqui é onde ela foi detonada, ali no norte, ali na época era a União Soviética, né? Hoje é a Rússia, né? Aqui só um quadro comparativo, né? Aqui a bomba de Hiroshima, né? Foi dado um zoom, ó. A bomba de Hiroshima gerou esses cogumelos aqui de baixo, ó. Os primeiros quase não dá para enxergar, né? Aí tem as bombas americanas aí, Mike Bravo, que provavelmente são de hidrogênio já, né? Aí veio a União Soviética, né, para mostrar força, detonou uma mais forte ainda, né? Que é a bomba Tsar, com 57 milhões de toneladas de dinamite, 40 mil vezes mais forte que a bomba de Hiroshima. Só para comentar, essa bomba também, ela foi criada inicialmente com 100 megaton, né? Porque para você detonar ela tem 3 estágios. Primeiro você detona uma bomba atômica para a temperatura subir, porque a fusão nuclear precisa de milhões de graus aí para ela acontecer. Então primeiro você detona uma atômica só para dar uma esquentada. Aí entra a bomba de hidrogênio, a detonação dela. Aí quando a reação estiver acabando, aí você detona outra atômica para a temperatura subir de novo e a bomba de hidrogênio continuar lascando. Nessa bomba, esse último estágio, ele foi desativado. Ela era para ter 100 megaton, mas eles acharam perigoso detonar ela com 100 megaton. Aí detonaram ela só com 57 megaton. Mas é muita energia, né? Na Teams aqui eu evito, né, colocar vídeos aqui porque trava muito, o áudio não aparece, né? Mas convido aí depois que vocês acabarem a palestra, né, todo mundo deve ter conta no YouTube, dá uma olhada lá nos vídeos, são vídeos muito legais, né, dessa bomba Tsar, da detonação dela, vídeos reais mesmo, né? Põe lá bomba Tsar, né? Você vai ver vídeos legais dela aí. É muito impressionante a explosão dela. Finalizando aí essa questão, né, para falar um pouquinho aí para acabar bem, né, falando de célula de hidrogênio, países que têm armamento nuclear, né? Na prática ninguém sabe, né, o armamento que um país tem porque é segredo de Estado. Mas uma estimativa aí, Rússia teria aí 8.500, né, armamentos, Estados Unidos 7.700, França 300, né, China 240, Reino Unido, então tá aí vai, né? Paquistão e Índia, né? Problemático aqui, porque os dois países têm armamento nuclear, eles são vizinhos, né? E eles estão sempre em conflito ali por causa de território, né? Coreia do Norte também, né? Esses países aqui ao lado, eles não fazem parte do tratado de não proliferação de armas nucleares. Recentemente eu ouvi falar que o Trump ia tirar os Estados Unidos, né, desse tratado. Então foi feito um tratado para parar de fazer arma nuclear, né? Mas eu ouvi dizer aí que iam voltar a fazer, né? E o Israel também tem uma quantidade boa aí de ogivas nucleares. Por isso mesmo que o Irã, né, quer ter também armamento nuclear, porque o vizinho dele ali, que eles têm atrito, tem o armamento nuclear. Então, e quer ser respeitado também. E tem vários países que abrigam ogivas nucleares dos Estados Unidos emprestada, né? Principalmente países europeus. Itália, Alemanha, Turquia, Bélgica, Holanda, são países aí que abrigam aí, tem um tipo de um empréstimo ali do armamento ali americano.
É, E hoje em dia, né, a bomba, hoje em dia praticamente não existe esse negócio de bombardeio, de você mandar uma aeronave, como na Segunda Guerra Mundial, e soltar a bomba lá embaixo. Isso não existe. O que existe é um míssil balístico intercontinental. Um míssil desse, ele, ele dá a volta ao mundo em minutos. Né? Em minutos, em 10 minutos, ele pode ir de um país para outro, do outro lado do canto do planeta. Em 10, 15 minutos, ele vai. Então aí já existe outra tecnologia, porque para guiar esses mísseis balísticos, você tem que ter uma tecnologia de satélite. A Coreia do Norte ela tem feito esses testes aí com esses mísseis, né? Quem acompanha a televisão, geopolítica, vê aí que eles costumam fazer esses testes aí com bombas, inclusive de hidrogênio, né? Conseguiram aí enviar um míssil numa distância que poderia, por exemplo, acertar o Havaí ou a Califórnia, né? Que seriam as áreas mais próximas dos Estados Unidos, né? Então, quando isso aconteceu, os Estados Unidos começou a recuar, né? Começou a mudar o tom de voz ali com a Coreia do Norte, né? Porque já sentiu o perigo, né? Porém, o que eu falo, né? Se você procurar saber, né? Estudos falam que se você pegar todos esses armamentos nucleares aí que a gente tem, detonar eles todinhos de uma vez, você não destrói a Terra. Ao contrário, você não acaba com a vida na Terra, né? Você destruiria, se você pegar todos esses armamentos e detonar eles todos ao mesmo tempo, estudos falam aí que você destruiria 5% da área útil da Terra, né? Então, não falar o mundo vai acabar com guerra nuclear, não vai acabar, né? O que pode acontecer é um grande caos, né? Uma distopia, né? O mundo seria realmente diferente. Você teria as grandes cidades destruídas, né? Nova York, Washington, talvez Brasília, aqui no Brasil, Rio de Janeiro, se o Brasil se envolvesse, eles iam jogar as bombas nas cidades grandes, né? Mas as cidades pequenas não seriam afetadas pela destruição. O maior problema que aconteceria é chamado de inverno nuclear, porque essas plumas aí de radioatividade, elas poderiam ficar na atmosfera e atrapalhando o Sol, né? Atrapalhando o Sol, causando também mutações, né? Causando transtornos, né? Só que falar que a vida na Terra e que o humano vai acabar com guerra nuclear, por enquanto o humano não tem poder aí para destruir a Terra com isso não, né? Então dá para a gente dormir tranquilo. Para fechar aqui o curso, vou falar rapidinho de algo bem legal, que são as células de hidrogênio, né? Que é algo bem novo. Então a célula de hidrogênio, né? Ela é alimentada por hidrogênio, né? Que é o H2, né, o hidrogêniozinho, né, primeiro átomo ali da tabela periódica, né, é um próton e um elétron girando em volta, e aí você combina ali, faz a molécula ali H2, então você usa esse H2 aí, o gás hidrogênio, e ela gera eletricidade a partir disso. Aí, como que ela funciona? Essa célula de hidrogênio, você alimenta ela com hidrogênio, que é o H2, né? Esse hidrogênio aqui, né, você vai jogar ele no anodo e ele vai liberar prótons, né, que é o íon H, né, que nada mais é do que um próton. Esse íon H no cátodo, ele vai se combinar com oxigênio que vai entrar e vai formar água, né, e vai liberar elétrons, né? Então é uma reação simples, né? O que está entrando na célula na prática é hidrogênio e oxigênio, e que está saindo é água e eletricidade, certo? Então entra hidrogênio, oxigênio, que é o próprio oxigênio da atmosfera, né? E o que sai? Água e eletricidade. Então isso daí é a célula de hidrogênio. Então, né, a pressão dos gases vai empurrar as moléculas, né, para a membrana. Ali no anodo, o H2 ele vai se separar ali em prótons, né? E no cátodo vai entrar ali o oxigênio, vai se combinar ali e vai formar as moléculas de água.
Aí que está a questão, né? Como obter o hidrogênio, né? O hidrogênio puro, né, não é muito fácil de se obter, mas é um processo de eletrólise, né? Então, qual é a ideia da célula de hidrogênio? É você produzir o hidrogênio, por exemplo, com energia limpa, com energia renovável. Então, você vai pegar a energia elétrica gerada por um painel solar, por exemplo, e vai promover a eletrólise da água, que é jogar a corrente elétrica na água ali, né? Isso aí vai liberar oxigênio e vai liberar hidrogênio. Então você vai utilizar, vai armazenar esse hidrogênio para usar na célula. Então a célula de hidrogênio ela vai trabalhar combinado com outras fontes de energia renovável, né? Também pode trabalhar combinado com outras fontes de energia, né? Como hidrelétrica e que também é renovável, né? Mas gás, metano, né? Também pode utilizar. Então você vai precisar de eletricidade para fabricar hidrogênio. Beleza, fabricou hidrogênio, você vai abastecer a célula de combustível na célula de hidrogênio com esse hidrogênio. Vai ocorrer a reação ali de combustão do hidrogênio que vai liberar água como poluente. Então você vê que é um processo que é totalmente, não envolve nada de combustível, né, de gases poluentes, de nada aqui, né? Então a célula de hidrogênio ela pode trabalhar em paralelo com eólica, com solar, com hidrelétrica. Você pega a eletricidade dessas usinas, fabrica hidrogênio a partir da água do mar, por exemplo, pode ser usado. Fabrica hidrogênio, né, com a eletricidade dessas usinas. O hidrogênio você abastece a célula. Mas qual é a grande vantagem? A grande vantagem, né, que você vai ter aí, poder ter, por exemplo, já existe, né, eu vou mostrar aqui, carros movidos a hidrogênio, né? Então o carro ele tem um tanque de hidrogênio, você abastece ele com hidrogênio e alimenta a bateria. É um carro elétrico a hidrogênio. Ah, mas carro elétrico já tem há muito tempo. Então, mas esse é o diferencial. Com a célula de hidrogênio, você resolve vários problemas do carro elétrico comum. Esse aqui é o Toyota Mirai, já é um carro que já é vendido aí com célula de hidrogênio, com célula combustível. Aqui, ó, ele custa de 40 mil a 70 mil dólares, né? Ainda é caro para a gente, né? Mas existem vários governos que dão desconto, dão incentivos, né? E o problema da célula de hidrogênio, o problema não, né? A vantagem é que ela resolve vários problemas dos carros elétricos. O primeiro problema é da autonomia. Um carro elétrico comum, ele funcionando só na eletricidade, ele tem uma autonomia muito baixa. Já um carro de célula de hidrogênio, a autonomia é de 500 quilômetros, que é praticamente a autonomia de um carro comum a gasolina, né? A mesma autonomia. Potência, outro problema de carro de hidrogênio. Aliás, de carro elétrico comum. O carro elétrico comum que você abastece ali na tomada, dificilmente você vai ter uma potência dessa, né? Funcionando só na eletricidade. Então, potências altíssimas, né? Por exemplo, para mover um caminhão, você não consegue com carro elétrico. Já com a célula de hidrogênio você consegue. Isso aqui é uma potência boa, né? É uma potência interessante já para um carro convencional. Um carro a gasolina, né, teria aí já uma potência dessa aí, né? É uma potência interessante. Outro problema do carro elétrico. Um carro elétrico que você abastece na tomada pode demorar até 1 hora para abastecer, né, de energia elétrica. Então, o carro elétrico comum, você coloca na tomada, pode demorar 1 hora abastecendo ali. Aqui não, 5 minutos você enche o tanque com hidrogênio no posto. 75 dólares custaria para rodar aí 500 quilômetros, né? Rodar esses 500 quilômetros sairia aí por 75 dólares. O hidrogênio ele é vendido por quilo, então é 15 dólares cada quilo, né? Então você teria um tanque aqui para ele aí de 5 quilos de hidrogênio. Aqui o motor, ó, a célula combustível, né? Já é comercializado esse carro, já está à venda, né?
E caminhão. O carro elétrico comum é impensável você mover com eletricidade comum de baterias aí desses carros elétricos, mover um caminhão de 19 toneladas. É impensável você mover, né? Quando desenvolveu o carro elétrico, pô, legal e tal, mas como que eu vou vou mover veículo bruto que usa diesel, por exemplo, um caminhão? O caminhão usa diesel, né? Um veículo, né? Gasta-se muito diesel. A potência de um caminhão aqui, ó, 470 cavalos, né? Uma potência muito alta para poder mover um bicho pesado desse. Né? Mas não, com célula de hidrogênio você resolve isso. Com bateria, com carro elétrico comum, isso aí seria impensável. Já com célula de hidrogênio é possível. Já tem esse caminhão, ele já é vendido, né? Autonomia aí de 400 quilômetros, né? E com um tanque aí que você consegue encher aí também com um valor aí considerável. Vantagem da célula de hidrogênio: pode substituir combustíveis fósseis, né, para você mover um carro, pode substituir gasolina, álcool, ou gás natural também, né. Ela pode funcionar a partir também do gás natural, que é menos agressivo, ou fontes renováveis, né, porque a célula combustível você precisa de hidrogênio para alimentar ela. Só que a gente viu, a eletricidade de uma usina eólica ou de uma solar pode ser usada para fabricar o hidrogênio, que é o combustível dela. O hidrogênio é um recurso renovável a partir da água. Então, o hidrogênio, você joga uma corrente ali, ó, a eletrólise da água. Você fabrica hidrogênio. A queima da combustão do hidrogênio libera água. Então, em vez de liberar gás carbônico, você está liberando água na atmosfera. Né? Eficiência bem mais elevada, ó. A partir de 50% de eficiência. O motor a gasolina tem menos de 20% e o motor a diesel perto de 30%. Então, é um motor ali, é um sistema bem eficiente. Maior densidade de energia, né? Então, aqui o hidrogênio, você consegue 145 megajoules para 1 kg de hidrogênio. Muito mais aí do que dos outros combustíveis. E desgaste muito reduzido. Então é diferente de uma bateria elétrica. Uma bateria, você fica carregando, descarregando, a bateria vai para o espaço rápido. Já a célula combustível, não. Ela admite milhões de carga e recarga sem estragar. Né? A gente vê até no celular, né? O celular você fica carregando, recarregando, daqui a pouco a bateria já está ruim. Né? Rápido, você tem que ficar, vai diminuindo cada vez mais o tempo que você tem que carregar o celular. A célula de hidrogênio ela admite milhões de ciclos aí de recarga sem problema. Desvantagem: em geral ainda está caro, né? Você viu ali o carro, ele está caro, né? Você pega ali $40 mil, o mínimo ali desse carro. Você multiplica, vamos colocar, converter-se, né? Isso sem tirar os impostos. Ele daria R$200 mil. Isso no local de venda, né? Aqui no Brasil o imposto em cima de um carro é um absurdo, né? Então ficaria bem mais caro. Então ainda está caro. Necessidade de platina, por exemplo, né? Que é um metal raro, ela usa muito metal nobre, né? Na confecção dessas células. Então o sistema tem que ser bem feito, né? A corrente, senão pode contaminar ali o catalisador, pode dar problema na célula, né? Então tem que ter toda uma engenharia aí para ela ser bem construída. Interesses econômicos associados à indústria de combustíveis fósseis, né? Então é o que eu falei, né? Quem trabalha com petróleo, ele não vai querer que o petróleo ele pare de ser usado, principalmente de uma hora para outra. Nem deve ser feito isso. Vamos acabar com o petróleo. Não pode fazer isso de uma hora para outra, não. Você tem que dar tempo para o sistema ele se ajustar, né? A nova realidade. Então você não pode parar com isso de uma hora para outra. Você tem que esperar, né? As próprias indústrias de petróleo provavelmente elas vão acabar migrando para outros tipos de energia, né? E elas já estão fazendo isso. Você não pode fazer isso, senão você gera um caos no sistema econômico mundial. Então é pior. Então qualquer troca de realidade ela tem que demorar um pouco para ser efetivada.